Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ciências é Fundamental. Eu sou Suzana Seiwert e essa é mais uma aula do 7º ano. Nós vamos começar a entrar no assunto dos ecossistemas terrestres. Só que para chegar lá, nós temos alguns conceitos para definir antes. São muitos, então eu vim hoje num formato diferente. Trouxe aqui o livro para ajudar na nossa aula, nossa explicação, porque não ia caber tudo aqui no quadro, então é bastante coisa mesmo. Só que o que vai acontecer aqui na nossa aula de hoje é um panorama geral, tá bom? Bom, vai ficar tudo bem explicadinho, assim, bem localizado na mente de vocês para nós seguirmos os nossos estudos, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, nós temos que começar vendo os níveis de classificação dos seres vivos. Como é que se classificam esses animais? Bom, primeiramente, para que nós precisamos classificar? Para organizar, certo? Nós organizamos para conseguir estudar melhor, para conseguir entender melhor. Assim como vocês pelo menos deveriam organizar o quarto de vocês, o armário, e lá nessa organização vai ter uma classificação. E aí a vida de vocês fica bem mais fácil, vai ser mais fácil de encontrar as coisas mais rápido e assim por diante, né? Livros num lugar, roupas no outro e assim por diante. Bom, então vamos lá. Quando nós falamos de seres vivos, nós temos um nível de organização que é representado nesse esqueminha que vocês têm no livro de vocês e tem em vários livros. Mas eu coloquei aqui no nosso esquema em linha reta, tá? Que vai do nível de classificação mais abrangente para o menos abrangente, tá bom? Então, o mais abrangente aqui sendo o reino, tá? Hoje em dia nós já temos domínios, são 3 domínios, mas isso fica para uma próxima aula. Vamos se manter aqui no clássico, tá? No original, digamos assim. A sequência é essa, tá? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sempre do mais abrangente ao menos abrangente, chegando lá na espécie, que vão ser, então, só os animais semelhantes entre si, capazes de cruzar e deixar descendentes férteis, tá? Um exemplo, nossa espécie Homo sapiens. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui do livro, tá? Que vai mostrar que eu vou falar os nomes aqui desses grupos onde se encontra a espécie onça pintada. Eu vou falando os nomes e aí vocês vão tendo como exemplo, tá? Por exemplo, então no reino Animalia, que é o reino a qual pertence a onça pintada, neste reino dos animais, quem mais está incluso? Ora, várias espécies, inclusive aqui uma borboleta, uma rã, um macaco. Nós, seres humanos, estamos nesse grupo aqui, Animalia, cobras, lagartos, enfim, peixes, tubarões, golfinhos, muitos neste reino. Bom, vamos afunilar aqui, ó, é um funil, tá? Vamos estreitar mais a classificação para o filo dos cordados. Quem é dos filos dos cordados? Ó, saiu a borboleta. Aqui, estreitando, classe, a classe da onça é dos mamíferos. Quem são os mamíferos que ficam junto com ela? E aí depois, ordem carnívora, ó, já excluímos aqui a rã, o macaco. Depois, a família dos felinos. Depois, o gênero e aí a espécie, até ficar uma só, a espécie, tá? Então, aqui no livro vocês vão ter exemplos. Eu coloquei aqui para vocês uma dica para vocês decorarem essa ordem. Já comece a decorar essa ordem, ela é muito importante, cobrada inclusive no vestibular, tá? Que seria então a dica, ó. Raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E para vocês manterem essa ordem que é, sim, importante. Falando ainda sobre a espécie, nós temos aqui no livro um exemplo
um exemplo não, é a explicação de como nós damos os nomes científicos para a espécie. Chama-se nomenclatura binomial, tá? Por quê? Existe um padrão para nós escrevermos esse nome. Assim como nós temos nome, sobrenome, escrevemos sempre com letra maiúscula, existem regras para escrever o nome das espécies. O nome de uma espécie sempre vai ser escrito com 2 palavras. A primeira se refere ao gênero, a segunda, a espécie. A primeira palavra vai ser sempre com letra maiúscula, a primeira letra da primeira palavra, e a segunda com letra minúscula, toda ela, e sempre escrito em itálico. Se estiver escrevendo à mão, vai sublinhar, tá? Mas digitando tem que colocar em itálico o nome da espécie. Então, essas são as principais regras para escrever o nome científico de uma espécie. E aí nós entramos aqui no nosso primeiro nível de classificação, que são os reinos, e a gente vai dar uma olhadinha bem geral em como nós separamos esses reinos, tá bom? Então vamos lá. O principal aqui, coloquei aqui as principais características que separam esses reinos, tá? E vocês vão ver quais são. Então, começando aqui pelos Monera. Quem são o grupo Monera? Os Monera são as bactérias, tá? E arqueobactérias. São seres unicelulares, procariontes, tá? Procariontes são seres que possuem células mais simples, sem núcleo celular. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. São as bactérias, eu falei, a principal função deles no ambiente são os decompositores. Mas bactérias também são parasitas, causam enfermidades e também são muito importantes em várias partes do nosso planeta. Elas são importantes, uma delas, o ciclo do nitrogênio, que vocês já viram, né? Então, não menosprezem as bactérias. Depois nós temos os protoctistas, são protozoários, já são seres eucariontes, já possuem uma célula com núcleo, tá? E aí, veja bem, os únicos procariontes são o reino dos Monera. Os outros são todos procariontes, tá? São também unicelulares, podem ser autótrofos ou heterótrofos. Existem alguns pluricelulares, multicelulares, tá, gente? Mas são exceções. Depois nós vamos para o reino fungi, tá? Os fungos também são procariontes, unicelulares, mas aqui já encontramos seres multicelulares. São só heterótrofos, são fungos, cogumelos, fazem parte também, são os decompositores, fazem parte da nossa alimentação também, né? E, enfim, depois nós temos o reino das plantas, também são eucariontes, só que agora não temos mais seres unicelulares, são multicelulares e são autótrofos. Quem são as plantas de maneira bem rápida? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quem são esses grupos, então, de os filos, né? As briófitas são os musgos, bem pequenos, não possuem vasos condutores de água e seiva, e por isso o tamanho bem pequenininho. Elas precisam de água para reprodução, tá? E não conseguem conduzir água, então ficam pequenas mesmo. Elas são encontradas em ambientes úmidos. Depois das briófitas, nós temos as pteridófitas, também encontradas em ambientes úmidos, porque elas precisam da água para reprodução, porém já possuem vasos condutores, então ponto para elas já são um pouquinho maiores. Depois as gimnospermas, já damos um passo bem grande, são as coníferas, né, os pinheiros, são caracterizados principalmente por possuírem um cone, uma pinha, né, como fazendo parte do sistema reprodutor. A reprodução é feita pelo vento, então eles, além de também possuírem vasos condutores, óbvio, não dependem mais da água para a reprodução. Assim como as gimnospermas, as angiospermas também não dependem mais da água para a reprodução. As angiospermas são plantas que possuem flor, fruto e semente.
As gimnospermas não possuem flores, possuem os cones e possuem apenas sementes nuas, sem frutas. Adiante para o nosso último reino, o último e maior aqui, dos animais. Também não são unicelulares, são só multicelulares e não são autótrofos, são heterótrofos, tá? Vamos ver aqui. Então, nós separamos eles em vários filos e eu vou dar um apanhado geral. Espero que vocês não funde o cérebro aí, vai ser bem rápido, tá? Primeiro, poríferos, tá? Os poríferos, eles são seres multicelulares, mas eles ainda não se organizam em tecidos e órgãos, né? São, digamos assim, uma pilha de células. Não quero menosprezar eles, mas é basicamente isso, né? O corpo deles, ele tem poros e por isso o nome, poríferos. Eles são animais predominantemente marinhos, alguns de água doce, mas aquáticos, né? E são filtradores. Eles filtram a água do mar e com isso absorvem o alimento a nível celular, tá? Depois dos poríferos, e os poríferos são só fixos, tá? Fixos no chão. Depois nós temos os cnidários, que são as águas vivas, as anêmonas do mar. Esse nome cnidário se dá a um tipo de célula, que são as cnidas, que causa aquela sensação de urticante, né? Quando nós nos queimamos numa água viva, ela vai causar uma coceira, porque essa é uma forma de eles capturarem a presa deles, tá? Então, são as águas vivas aí, as anêmonas do mar. E também possuem vida fixa, né? São sésseis, mas alguns já se locomovem, como as águas vivas, vocês bem sabem, tá? Eles possuem apenas uma abertura, a boca, tá? Já conseguem ter aí uma cavidade para a digestão, que é a parte de dentro ali, né, das caravelas que a gente conhece. Depois seguimos para os plateumintos e nematóides. São dois grupos de vermes. Os plateumintos, vermes achatados. Os nematóides já possuem corpo alongado e cilíndrico. Muitos deles são parasitas, vocês vão ver muitas doenças nós estudamos, né, porque nos interessam, causadas por plateumintos e nematóides. Depois, os moluscos, principal característica que possuem o corpo mole, por isso muitas vezes protegido por uma concha, como o caso dos caracóis, mas não uma concha só interna ou vestigial, no caso das lulas e dos polvos, tá? Existem grupos bastante diversos de moluscos, tá? E nós vamos estudar eles mais pra frente. Eles são encontrados em ambientes marinhos, terrestres, né? As lesmas, os caracóis. E possuem o corpo mole, eu já falei. Depois os anelídeos possuem o corpo alongado e dividido em anéis, em segmentos. Eles já começam a ter aí a contração em todo o corpo também, tá? Aí temos as minhocas, os poliquetas, os sanguessugas e alguns parasitas. Depois vamos para os artrópodes e equinodermos. Bom, os artrópodes são o grupo mais diverso que nós temos dentro dos animais e por isso geralmente a gente já separa eles de novo em já estamos nos filos dos animais, né? Nós estamos nos animais, já estamos nos filos e agora vamos ver as classes de artrópodes, tá? Que são então os insetos, como gafanhotos, né? Vocês sabem, tem volta aqui. Os artrópodes são animais que possuem o corpo dividido em segmentos, tá? Artrópodes, pés articulados. E segmentos também. Os insetos, 3 segmentos, eles também possuem um par de antenas, 3 pares de pernas no tórax e a maioria tem asas. Isso que diferencia eles dos crustáceos, tá? Que vão possuir, então, o corpo geralmente dividido em 2 partes, o cefalotórax e o abdômen. Quem são os crustáceos, né? Os camarões e as lagostas. Daí depois nós temos outro, que são os aracnídeos.
aranhas, escorpiões. O corpo dividido também em cefalotórax e abdômen e apresentam 4 pares de pernas e não possuem antenas. Depois nós temos as miríapodes, tá? São as lacraias e centopeias, que são animais com corpo dividido em cabeça e tronco e muitos segmentos e vários pares de pernas, tá bom? Ao longo destes segmentos. Depois, voltando aqui para os equinodermos, são as estrelas do mar, pepinos do mar, e eles apresentam então um exoesqueleto calcáreo, tá bom? Eles já apresentam então aí um sistema circulatório, um sistema mais complexo, o que deixa eles mais perto dos nossos vertebrados, que são então a nossa o último filo dos animais. São os vertebrados e nós vamos ver as classes de vertebrados. Fica aí que tá quase acabando, eu tô quase ficando sem voz. Então, dentre os vertebrados, nós temos os peixes, os anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Aves e mamíferos, tá? Os peixes aquáticos, né? Vamos começar da água, saindo da água. E essa ordem não é à toa, tá? Nós começamos com os peixes e nós vamos ver que eles vão apresentando características adicionais, digamos assim. Só vivem em ambiente aquático e os peixes são separados em 2 grupos principais: os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Cartilaginosos possuem um esqueleto cartilaginoso e os ossos, né? E os cartilaginosos são principalmente os tubarões, possuem a boca no ventre, não é a boca na frente, a boca é embaixo, né? Eles também possuem aqui essas fendas branquiais, tá? Não possuem aquele opérculo como os peixes que só tem um opérculo aqui, né? Eles possuem várias fendas branquiais aqui, das brânquias, esses peixes cartilaginosos. Depois nós vamos para os anfíbios, que são os primeiros vertebrados a começar a sair da água, eles já vivem, né? Os sapos são terrestres, porém, uma parte do ciclo de vida deles ainda é dentro da água, eles sofrem metamorfose, então os ovos são colocados dentro da água, os girinos ficam lá e sofrem a metamorfose, tá? Depois dos anfíbios, eles precisam viver em ambientes úmidos, claro, né? Nós já temos os répteis, que vão possuir, então, a pele mais grossa para evitar a perda de água, tá? O pulmão dos anfíbios também não é muito bom ainda, por isso eles também respiram pela pele, por isso a pele deles ainda é fina. Então, os répteis já têm a pele bem mais grossa para evitar a perda de água e possuem ovos, para também o seu ovo não desidratar, não secar. Então, assim como os répteis possuem ovos, as aves também possuem ovos, e a característica principal das aves é a presença de penas. Uma das funções das penas é aquecer o corpo delas, porque elas regulam a sua temperatura, tá? E daí nós temos o último grupo dos vertebrados, que são os mamíferos, que recebem esse nome por possuírem as fêmeas glândulas mamárias, né? E esses animais, os mamíferos, já não possuem ovos, né? Mas o desenvolvimento, na maioria deles, é dentro do corpo da mãe, tá? Ali para ele não desidratar. E essas seriam as principais características de maneira bem rápida. Além das glândulas mamárias, os mamíferos também possuem pelos, né? Alguns só na fase embrionária, como seriam os golfinhos e as baleias aí, tá bom? E no nosso próximo vídeo, nós seguimos então para falar do clima e os biomas, beleza? Porque nós vamos nos referir a esses animais dentro destes biomas, tá? A esses animais, não só os animais, né? Mas a vegetação e tudo mais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos seguir aí reforçando este conhecimento, construindo ele através do nosso livro, de outras fontes e de exercícios. Até a próxima aula. Um beijo!